E o eleitorado evangélico é um dos mais disputados pelos candidatos à presidência. E as estratégias para conseguir o apoio desse grupo devem se intensificar nesta reta final para o primeiro turno. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o Vitor Araújo, que é pesquisador do Departamento de Ciência Política da Universidade de Zurique, na Suíça. Vitor, obrigada por falar com a gente. Uma ótima tarde para você. Obrigado, prazer estar aqui hoje com vocês. Vitor, vamos falar então dessa questão, né, que o eleitorado evangélico, que é o principal problema para a campanha petista, que não vem conseguindo avançar nesse eleitorado, é o que mostram pelo menos as pesquisas. Dá para avançar ainda? Claro, tem um mês ainda para as eleições, mas assim, o suficiente para conseguir tirar votos desse eleitorado que estão para o presidente Bolsonaro? Bom, acredito que isso é muito improvável, mas é mais provável que o contrário aconteça. O teto do PT é bem baixo nesse segmento eleitorado, algo entre 30% e 35%, então é mais provável que o Bolsonaro ainda consiga crescer. Se a eleição fosse hoje, os agregadores de pesquisa mostram que o Bolsonaro teria cerca de 50% dos evangélicos votando para ele, e se a gente analisa os dados das eleições anteriores, de 2002 para cá, é bastante provável que ele consiga ainda angariar um pouco mais de votos nesse segmento. É muito provável que o Bolsonaro consiga encostar ali perto de 60%, né? Então ele teria ainda mais uns 10 pontos percentuais para crescer nesse ponto, enquanto o Lula tem um teto bastante baixo, está próximo do limite que ele pode conseguir. A mulher católica, ela é mais indecisa, mostram as pesquisas, do que a mulher evangélica. A quem você atribui isso? A mobilização eleitoral nas igrejas evangélicas é muito mais forte. Então, isso faz com que essas eleitoras elas consigam se decidir um pouco antes do dia da eleição, porque esse processo de mobilização acontece de forma bastante intensa. Então, as decisões estão sendo tomadas com alguma antecedência, porque esse tema é discutido com muita antecedência. Enquanto nas igrejas católicas, a discussão sobre política ela não é tão forte assim, por uma questão central. A Igreja Católica geralmente ela não permite que os padres possam levar esse tema para o púlpito, discutir esses temas de forma aberta. Então, quando essa discussão acontece nas igrejas católicas, é de forma muito mais velada. Isso explica porque os eleitores evangélicos em geral, e nesse caso específico as mulheres evangélicas, acabam tomando essa decisão com maior antecedência, porque esse tema ele é mobilizado muito fortemente nas igrejas evangélicas, o que não acontece nas igrejas católicas, com alguma exceção. Acho que eu diria a renovação carismática é uma exceção nesse sentido, porque tem um perfil um pouco mais pentecostalizado, é mais similar com as igrejas pentecostais evangélicas, mas em geral essa politização e essa mobilização nas igrejas católicas não acontece. A pauta de costumes, né, que é bastante debatida e enaltecida pelo presidente Bolsonaro, é o que atrai boa parte também desse eleitorado que tem ali uma identificação, também o eleitorado mais conservador. Para entrar aí, o ex-presidente Lula consegue, ele pode mudar o discurso? Isso colaria na imagem do petista? Bom, o que as pesquisas indicam até agora é que todas as tentativas do Lula de tentar entrar nessa discussão moral, de tentar fomentar esse debate, acaba sendo vista como uma discussão não honesta, como um certo cinismo do candidato petista, porque ele não é reconhecido como alguém do grupo ou como alguém que encampa as demandas do grupo no período não eleitoral. O Bolsonaro consegue fazer isso nesse momento, menos por ele, e mais porque ele tem ao lado dele a Marcela, que é alguém que frequenta a igreja, que é alguém que sabe o linguajar desse grupo, que é alguém que consegue se apresentar para o grupo evangélico como sendo alguém legitimamente aceito por esse grupo. O Lula não tem essa pessoa ao lado dele no momento, ele tem buscado construir pontes, mas é mais difícil construir esse discurso e construir essa imagem junto aos evangélicos mais próximo da eleição. O PT tem tentado construir essas pontes, mas eu acho muito improvável que nessa altura do campeonato isso possa ser feito com sucesso. E é exatamente por isso que o PT vem tentando adotar a estratégia inversa, falar mais de economia, lembrar como foram os governos petistas, lembrar que as pessoas comiam mais, chamar o poder de compra, que a inflação era menor. E eu acho que é essa a estratégia que o PT vai continuar adotando. Todas as vezes que o Lula falou sobre pautas morais, a gente pode dar um exemplo aqui, ele falou sobre aborto cerca de um mês atrás, e foi ali
Se você olhar nas pesquisas, por exemplo, a pesquisa da Quest mostra isso bastante claramente, foi ali que a atração do Bolsonaro aumentou entre os evangélicos, porque aí o outro lado consegue usar a fala do Lula para mostrar, veja só, quando ele fala sobre isso, geralmente é contra o nosso grupo, eles conseguem capitalizar em cima disso, e é exatamente por isso que o PT nos últimos dias vem tentando evitar que o Lula toque nesse tema. Ô Vitor, para o eleitor evangélico e para a eleitora evangélico, a gente consegue mensurar o que é mais importante? Se é, de fato, o alinhamento religioso ou se é a economia? Bom, a gente consegue mostrar claramente, só para explicar para o nosso telespectador, nós, enquanto eleitores, nós temos diversas identidades. Essas identidades podem ser ativadas ou não. Então, pense na economia. Identidade essa é uma forma de identidade. Você volta com o seu bolso, você pensa como está a inflação e como está a economia na hora de votar. Mas existem outras identidades, tem identidade de gênero, tem identidade de raça e tem identidade religiosa, que é uma identidade muito preponderante, muito importante. Então, o que os candidatos estão fazendo nesse momento é ativar essas identidades. O que as pesquisas mostram de forma bastante clara é que tem dois grandes grupos de evangélicos. Tem um grupo para o qual essa identidade religiosa, que é o grupo pentecostal e neopentecostal, essa identidade religiosa é mais forte. Então, ela tende a ser mais preponderante do que outras identidades, como, por exemplo, a identidade da economia. Tá? Mas para o outro grupo evangélico, o grupo dos protestantes históricos, que tende a ser mais escolarizados, que é também um ambiente menos politizado no interior das igrejas, a mobilização costuma ser mais forte nos templos pentecostais. Para esse outro grupo, os protestantes tradicionais históricos, a identidade econômica é mais importante, via de regra. Então, depende muito de qual evangélico a gente está falando. Para o evangélico, que ganha até 2 salários mínimos, que reside nos grandes centros urbanos, das áreas metropolitanas brasileiras, e que tem um perfil predominante feminino, que é o pentecostal e o neopentecostal, a identidade religiosa, essa identidade de religião, tende a ser preponderante e mais forte. Muito bom, a gente conversou ao vivo com o Vitor Araújo, pesquisador do Departamento de Ciência Política da Universidade de Zurique. Muito obrigada, uma ótima tarde, até uma próxima. Obrigado, até mais. Obrigado, Vitor.